Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, na qual teremos o gosto de ouvir a Confiar Associação de Fraternidade Prisional. Eu agradeço, em nome da subcomissão, ao seu presidente, o Dr. Luís Gagliardini Graça, e à diretora executiva, a doutora Sónia Reis, que estão aqui conosco. Esta audição far-se-á nos seguintes moldes. A associação disporá de 15 minutos para uma intervenção inicial. Já sei que nos vão fazer uma apresentação. Findos esses 15 minutos da vossa intervenção inicial, daremos a palavra aos grupos parlamentares e à senhora deputada não inscrita, os primeiros para uma intervenção de 4 minutos cada, a senhora deputada para uma intervenção de 2 minutos, e teremos depois a vossa intervenção final para responder e comentar as intervenções da segunda ronda, também por um tempo de 15 minutos. O senhor doutor tem desde já a palavra, então. Então, muito obrigado. Senhora Presidente, Senhora Deputada Isabel Rodrigues, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade que nos dão. Vou apresentar em breve trecho o que é a Confiar. É uma associação, uma IPSS, com 20 anos, 21 anos, celebramos o ano passado 20 anos nesta casa, na Casa da Democracia, os nossos 20 anos. Somos uma instituição de utilidade pública e representamos em Portugal a Prison Fellowship International, que é a maior organização do mundo de voluntariado prisional e com boas práticas já desde 76, se não estou em erro. O que é que nós fazemos basicamente? Nós prestamos apoio a reclusos, a ex-reclusos, às suas famílias, portanto filhos e familiares, e também às vítimas dos crimes praticados, e já passo a explicar em que é que consiste. Fazer um breve contexto dos problemas que temos na Europa. Nós temos cerca de 1,4 milhões de reclusos e temos um problema de sobrelotação das prisões, mas o que mais nos preocupa mesmo são os 2,1 milhões de crianças filhos de reclusos. Há uma frase muito interessante da Children of Prisoners Europe, que é uma associação transnacional, cujo lema é Not my crime, still my sentence. Portanto, isto é verdadeiramente aterrador. Estas crianças, obviamente, sofrem de uma enorme estigmatização, abandono escolar, sofrem de enorme ansiedade, em alguns casos isolamento, e aquilo que também nos preocupa é que 7 em cada 10 filho de recluso não quebra o ciclo de crime. Portanto, isto passa de geração para geração, e por isso é que temos em algumas prisões o avô, o filho e o neto a conviver no mesmo espaço. Um dos grandes problemas também e não há dados estatísticos em Portugal, infelizmente, é o problema da reincidência no crime. Isto são valores internacionais. Estimamos que 75% dos ex-reclusos voltam a cometer um crime no espaço de 5 anos. Em Portugal temos o relatório, os últimos dados são do relatório do Conselho da Europa de 2018, em que temos cerca de 54 euros de custo médio de detenção por recluso. Estamos a falar de custos diretos, portanto, cama, mesa e roupa lavada, porque depois, se formos calcular os indiretos, os tribunais, polícias, etc., é brutal, mas 54 euros é o valor. Números redondos, estamos a falar de cerca de 20 mil euros ano por recluso. Se temos cerca de 13 mil reclusos, fazemos as contas rápidas. Não estamos também a contribuir para uma sociedade mais segura. Estão a aumentar alguns crimes, nomeadamente os crimes de tráfico de droga, e estamos a alimentar um ciclo vicioso. Portanto, a lotação das prisões continua em níveis pouco aceitáveis. Portanto, é urgente quebrarmos este ciclo. A Confiar fez uma série de protocolos com a sociedade civil, nomeadamente
criámos o Observatório e Centro de Competências em Justiça Restaurativa no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e fizemos, juntamente com o ISCS, portanto com esse observatório, um protocolo com a Câmara Municipal de Cascais e com a Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, com quem temos tido excelentes relações, e já vou apresentar alguns dados. Esta foi a cerimónia no ISCS, numa conferência sobre justiça restaurativa organizada, e foi o ato de assinatura deste protocolo importante. E depois, nas comemorações dos 20 anos, na conferência 20 anos Confiar, assinámos também, no âmbito da justiça restaurativa, um protocolo com a APAV. Vemos aqui a Sra. Secretária-Geral da APAV e o Sr. Professor Manuel Meirinho, Presidente do ISCS, que nos deu também a honra da sua participação nesta conferência, onde temos o Sr. Deputado José Manuel Pureza em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Isto foi em novembro de 2019. Se quiserem, podem fazer uma salva de palmas para o Sr. E pronto. Agora, em termos de números e de contexto, esta é a realidade que a Confiar se depara todos os dias e que outras associações similares também se deparam. Há fatores de risco quando o recluso sai da reclusão. Documentação, vestuário, o transporte. Muitas vezes nós temos que ir com o nosso carro buscar o recluso à saída do estabelecimento prisional porque ele não tem meios que o permitam deslocar-se. Alojamento, problemas de saúde, problemas com a família, obviamente, problemas com educação / formação, que, como sabem, não é a mesma coisa. Uma coisa é a educação, é o certificado de habilitação, outra coisa é saber fazer qualquer coisa. Depois são pessoas que tiveram muito pouco acesso a regras, a disciplina, a valores e, portanto, naturalmente é mais difícil a sua vida e a sua reaproximação com a realidade. E, por fim, um dos fatores de risco que eu acho que é mais importante, que é a motivação. Portanto, tem que haver uma motivação, as pessoas têm que estar preparadas para a sua reinserção e motivadas para sofrerem uma torrente de problemas enormes. Como nós acreditamos que é com a sociedade civil e com a participação da sociedade civil que devemos dar resposta a estes problemas, fomos beber às regras de Mandela, que diz explicitamente que as sociedades, o Estado deve manter relações com pessoas e ou instituições que permitam, organizações externas, que permitam promover os melhores interesses da pessoa reclusa e dos seus familiares. Por outro lado, outra regra que nos diz que os representantes dessas organizações devem ter acesso ao acompanhamento do recluso, da pessoa reclusa, desde o início até ao fim. E, portanto, acreditamos profundamente que esta é uma resposta. E porque acreditamos, criámos centros de apoio familiar, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais. Temos um centro de apoio familiar já em elaboração, que basicamente permite sensibilizar, capacitar, prevenir situações de risco e, acima de tudo, favorecer a reintegração das pessoas reclusas. Criámos, dentro destes centros de apoio familiar, criámos o Gabinete de Apoio à Liberdade, isto tudo com documentos que já foram aprovados pela Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, em que pretendemos, face aos fatores de risco que as pessoas reclusas têm ao sair da reclusão, nós fazemos um plano de apoio à reinserção social e apresentamos fatores de proteção. E acreditamos profundamente e há estudos que o comprovam, que face aos fatores de risco, se houver fatores de proteção adequados, nós conseguimos bons resultados. E é isto que estamos a tentar fazer. Basta não ter o cartão de cidadão e não ter capacidade para ter um cartão de cidadão para não se poder inscrever no Instituto de Emprego, para não poder pedir o rendimento social de inserção, etc, etc, etc. Portanto, depois é um baralho de cartas, é um dominó de problemas
depois quando a motivação também não é grande, portanto, acreditamos profundamente que este é o caminho. Temos também, baseado no apoio com a Câmara Municipal de Cascais, foi-nos cedida uma casa de saída, aliás já consignado na lei, que é uma resposta habitacional que nós damos às pessoas ex-reclusas que tiveram em processo de reclusão e que não têm resposta habitacional da família ou não têm meios para o conseguir. E, portanto, basicamente, apostamos no desenvolvimento das competências, temos-los connosco para favorecer, basicamente, a sua reintegração. Esta casa de saída é acompanhada de uma coisa importantíssima, de um tema importantíssimo, e aqui faço a ponte com a nossa coordenadora executiva, a doutora Sónia Moreira Reis, que nos deu a honra e o privilégio de, em 2015, nos apoiar num projeto chamado Building Bridges, que foi a primeira vez que juntámos em ambiente prisional vítimas com ofensores. E foi a doutora Sónia Moreira Reis que esteve nesse processo e se calhar passava-lhe agora a palavra. Penso que cumpri à risca o meu horário e muito obrigado. Muito obrigada, muito boa tarde, senhores e senhoras deputadas. É um privilégio aqui estar e para cumprir à risca o prazo que nos foi dado, ou o tempo que nos foi concedido, avançarei rapidamente para explicar como é que a justiça restaurativa, ou o nível de intervenção que tem a confiar no contexto da justiça restaurativa. Considerando que a confiar pretende ter uma intervenção integrada no que se refere à reinserção social dos ex-reclusos e considerando também todas as orientações internacionais e estudos vários, quantitativos e qualitativos, que medem o impacto da participação de reclusos e de ex-reclusos em processos restaurativos, a Confiar tem desenvolvido um esforço grande, até na qualidade de representante em Portugal da Fellowship International, que desenvolve vários processos restaurativos em ambiente prisional, tem desenvolvido um esforço sério para promover precisamente círculos restaurativos em ambiente prisional. Aliás, uma das vertentes do protocolo celebrado entre a Confiar, a APAV, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e o Observatório e Centro de Competências em Justiça Restaurativa do ISCSP, visa precisamente continuar a promover a realização desses círculos restaurativos com a promoção, com a participação de reclusos e de vítimas dos seus crimes ou de representantes da comunidade quando tenha cabimento no caso concreto. E porquê? Porque, de acordo com os dados que a Fellowship nos dá, de facto, na intervenção concreta nos estabelecimentos prisionais e no trabalho concreto desenvolvido com reclusos, chega-se à conclusão que há um impacto positivo nestes processos restaurativos, com um contributo no universo da intervenção da Fellowship International. Claro que há outros números, mas neste universo em concreto que nos informa, temos aqui um impacto de 72%, portanto um número muitíssimo veemente. E isto porquê? Porque, de facto, se a justiça restaurativa nasceu, sobretudo, para dar resposta às necessidades da vítima e, portanto, para dar resposta àquilo que a vítima gostaria às perguntas que a vítima gostaria de dirigir ao seu agressor na primeira pessoa. Muito obrigada. Há, todavia, que ter em linha de conta que, do lado dos agressores, e, portanto, neste contexto, do lado dos reclusos e ex-reclusos, há um impacto também muito positivo que é identificado. Por um lado, porque a vítima tem a oportunidade de contar a sua história e o impacto que o crime teve nela na primeira pessoa. E isto gera, do lado do ofensor, um processo de humanização da vítima, de individualização e de humanização da vítima e das suas necessidades. E isto contribui para a assunção de responsabilidade por parte dos ofensores e contribui também para aquilo que podemos chamar o processo de reparação das necessidades concretas da vítima. Portanto, estamos num patamar de realização de justiça mais abrangente, mais alargado, na medida em que os reais proprietários, se assim quisermos dizer, do conflito que subjaz ao crime, concretamente a vítima e o ofensor, têm a oportunidade de se envolver na realização deste processo de justiça. E precisamente pelo impacto que já foi
medido pela própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, na pequena amostra, é muito pequena ainda, é certo, mas que nos anima o impacto que gerou nos reclusos que já participaram nesse círculo restaurativo e inspirados pelo facto também de haver já aqui alguma orientação internacional muitíssimo importante nesta matéria, nomeadamente a Diretiva da Vítima de 2012, que faz referência à existência de um novo paradigma, que é um paradigma que assenta na criação de serviços de justiça restaurativa. A Confiar está muito empenhada no alinhamento internacional nesta matéria. E porquê? Bom, porque, de facto, o paradigma mudou no sentido em que, enquanto a decisão-quadro de 2001 instava os Estados a criarem processos de mediação no processo penal, a Diretiva da Vítima de 2012 realinhou, digamos assim, a orientação da União Europeia e, portanto, considera agora que os serviços de justiça restaurativa devem, quaisquer que eles sejam eles de mediação, conference, círculos restaurativos ou o que for, devem todos eles comungar dos princípios desta teoria de justiça, que é a justiça restaurativa. E é esta luz, e também tomando em linha de conta a recomendação do Conselho da Europa de 2018, que recomenda a existência de processos restaurativos em qualquer fase processual, pré ou pós-sentencial, e inspirados também na experiência que nós já temos aqui ao lado em Espanha, no País Basco, em que foram precisamente criados, em 2019, serviços de justiça restaurativa com esta abrangência. Nós gostaríamos muito também, na Confiar, de contribuir para a mudança de paradigma em Portugal, com a passagem de meros serviços de mediação a serviços de justiça restaurativa mais abrangentes, precisamente em linha com o trabalho que já se desenvolve em ambiente prisional. Nós temos já enquadramento legal, portanto, nós temos uma lei tutelar educativa que já tem como princípio orientador a mediação no artigo 42, temos a lei da mediação, a lei 21 de 2007, ao abrigo da qual nós temos um sistema de mediação penal a funcionar na fase de inquérito, e temos também o Código de Execução das Penas e das Medidas Privativas da Liberdade, que no artigo 47, número 4, permite a criação de programas de justiça restaurativa em ambiente prisional. Programas esses que já existem, promovidos pela Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais. Foi, aliás, ao abrigo desta base legal que a Confiar trabalhou já os círculos restaurativos há pouco mencionados no estabelecimento prisional do Linhó e, portanto, aquilo que nós gostaríamos muito era verdadeiramente de criar serviços de justiça restaurativa com caráter permanente que interviessem nas áreas em que neste momento Portugal não tem efetivamente a funcionar serviços de justiça restaurativa. E que áreas são essas? Eu vou ter-lhe que pedir que conclua e depois qualquer outra informação adicional poderá dar na última ronda. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada. E que serviços são esses? Qual é que é a nossa ideia? Portanto, será criar serviços de justiça restaurativa para a área tutelar educativa, em que não há neste momento, e também na fase pós-sentença, em contexto prisional, com a base legal que referi agora mesmo, porque também não existem. E que entidades é que poderemos envolver para criar com a iniciativa da sociedade civil? A Confiar já tem um know-how e tem trabalho desenvolvido nesta área, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que já está protocolarmente envolvida, também o ISCSP, a nova SPE para medir o impacto, a APAV para garantir o apoio às vítimas e o Fórum Europeu de Justiça Restaurativa e a Organização das Nações Unidas, que nos podem apoiar na formação a ministrar aos profissionais desta área. E, portanto, a ideia fundamental é esta. Muito obrigada. Eu é que agradeço ao Dr. Luís Gagliardini Graça e à Dra. Sónia Reis esta exposição inicial muito ilustrativa e muito pertinente na temática da subcomissão, e vou então agora começar a ronda pelas senhoras e senhores deputados, dando a palavra à senhora deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Dr. Luís Graça e a Sra. Doutora Sónia Reis, e na pessoa de ambos a Associação Confiar, que presta um serviço de enorme relevância na medida em que a prisão se torna menos fechada quando a sociedade civil adentra os muros dos estabelecimentos prisionais.
Nas exposições que nos trouxeram, deram ênfase ao assunto da justiça restaurativa. É um assunto que me suscita particular interesse e que tem, aliás, referência no programa do Governo. Parece-me claro que em Portugal estamos muito aquém daquela que devia ser a dimensão das práticas restaurativas, depois de elas terem tido acolhimento na Lei Tutelar Educativa, na Lei 21 de 2007 e também no Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, e vou focar-me nas práticas restaurativas pós-sentenciais ou em contexto prisional, na medida em que são aquelas a que a Confiar tem prestado particular atenção. Eu ouvi as exposições iniciais com muito interesse e elas suscitaram-me algumas dúvidas. Sendo claro que desde 2009 o nosso Código prevê, no artigo 47, número 4, que aliás foi aqui referido, a possibilidade de o recluso participar com o seu consentimento em programas de justiça restaurativa, nomeadamente através de sessões de mediação. Parece-me que esta solução normativa indicia uma preferência do legislador pela mediação vítima-agressor, enquanto prática restaurativa, que aliás é claramente dominante no âmbito europeu, por contraposição aos círculos restaurativos ou conferências familiares que prevalecem no sistema anglo-saxónico, nomeadamente na Austrália, na Nova Zelândia ou nos Estados Unidos. E, portanto, a minha primeira dúvida relaciona-se com a preferência que parece ser manifestada nas práticas restaurativas que promovem pelos círculos restaurativos, ou seja, aquilo que gostava de compreender é por que motivo é que se opta pelo círculo restaurativo e não pela mediação pós-sentencial, que envolve, ou devia envolver, um mediador habilitado pelo Ministério da Justiça, e também gostava de compreender essa opção pelos círculos restaurativos na medida em que os países cujos modelos são considerados precursores no âmbito europeu, enfim, estou-me a referir nomeadamente ao modelo belga, optam pelo recurso à mediação pós-sentencial e também pela obrigatoriedade de, em todos os estabelecimentos prisionais, existir um consultor de justiça restaurativa com papel relevante, quer na pacificação dos conflitos intramuros, quer dos conflitos que deram origem à condenação. E, portanto, aquilo que pretendia compreender era, primeiro, círculos restaurativos porquê. Segundo, eu penso que a senhora doutora Sónia Reis disse que houve vítimas de crimes que participaram nesses programas restaurativos. Eu gostava de perceber se foram as vítimas dos crimes que levaram à condenação daqueles agentes. Referiram também, e gostava de perceber quem dirigiu esses círculos, se não foi um mediador habilitado pelo Ministério da Justiça, quem foi. E também gostava de compreender a referência que fizeram aos 72% de casos em que a justiça restaurativa ajudou a quebrar o ciclo, ou seja, quantos processos de mediação houve, quantos reclusos estiveram envolvidos, quantas vítimas desses reclusos e, sobretudo, no contexto de condenações por que crimes. Na verdade, tenho, portanto, mais dúvidas do que observações e manifesto o interesse por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na compreensão dessas práticas restaurativas que pretendem promover, assumindo o nosso compromisso com a promoção das práticas restaurativas no sistema português. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, senhora Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de apresentar os nossos cumprimentos à instituição que aqui hoje está presente, agradecer a vossa apresentação e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o trabalho que desempenham em prol dos reclusos, em prol dos ex-reclusos e das suas famílias. O vosso trabalho, o vosso espírito de missão e de voluntariado é muito importante para o sistema prisional e para a reinserção social. A problemática da exclusão social e da pobreza, como nós sabemos, assumem especiais contornos nos reclusos, num local onde há a privação de liberdade, a falta de apoio dos familiares e a exclusão na sua mais variada forma. Mesmo em reclusão,
um indivíduo, apesar de manter os seus direitos e deveres como cidadão, salvo os limites impostos pelas medidas de privação da liberdade, é excluído, como nós sabemos, de alguma forma, quer seja do trabalho, quer seja da educação, eventualmente da formação, e é no sentido de trabalhar contra a exclusão que a administração penitenciária e todos os serviços públicos que participam na execução da pena se devem empenhar na reinserção social dos reclusos através da implementação de medidas e políticas sociais. Como também nós sabemos, o sistema judicial português tem-se debatido ao longo dos tempos com algumas questões, como a execução de um novo paradigma de sanções e medidas de segurança penais e com a questão da reinserção social dos reclusos. É uma matéria complexa que engloba não só a questão da reinserção social, mas também um conjunto de políticas definidas para o sistema judiciário globalmente considerado. Diga-se, por exemplo, as políticas criminais, as molduras penais, o regime jurídico da prisão preventiva, o regime jurídico da liberdade condicional, etc. No caso específico da reinserção social, esta depende muito das políticas que são definidas e executadas para os vários setores do sistema prisional, como as políticas de saúde, do emprego, formação profissional, o ensino. Depende ainda também das medidas de caráter jurídico-organizacional, em especial as medidas de flexibilização da execução de penas. É neste sentido que consideramos que o contributo da vossa instituição é muito importante. É importante percebermos aqui hoje qual é que é a vossa experiência, e a vossa apresentação já foi muito importante nesse sentido, qual é que é a vossa avaliação às políticas criminais neste momento existentes, à ocupação e ao funcionamento dos estabelecimentos prisionais e aos programas e aos resultados da reinserção social. Outra grande problemática também referida aqui na vossa apresentação é a que diz respeito às crianças dos reclusos e à necessidade, como referiram e bem na vossa apresentação, de quebrar o ciclo. Também gostaríamos de perceber, na vossa opinião, como podemos melhorar esta realidade da problemática das crianças, dos reclusos, quais as políticas públicas que devem ser implementadas para melhorar esta realidade e qual poderá ser o papel do Parlamento e do legislador nessa área. Gostaríamos também de perceber com maior detalhe o projeto que aqui referiram do Building Bridges e o nível de intervenção que têm na justiça restaurativa. Gostaríamos também de perceber melhor qual é que é o resultado da vossa abordagem humanística a esta problemática e perceber, na vossa opinião, quais são as vantagens e eventuais desvantagens para o nosso sistema judicial deste novo paradigma da justiça restaurativa. Eu ainda tenho algum tempo e deixei para o fim uma questão também que tem algum particular interesse, que está relacionada com o meu círculo eleitoral, que é a região autónoma da Madeira, e gostaria de saber como é que está a correr a vossa experiência na Madeira. Sei, tenho conhecimento que neste momento tem lá uma delegação e gostaria de saber como é que está a funcionar a vossa delegação na Madeira, que articulação é que tem existido com a realidade prisional da Madeira e com as políticas criminais na Madeira e sei, obviamente, e gostaria também de que compartilhassem connosco de que forma é que estão a desenvolver esse projeto pioneiro e fundamental também na Madeira para aqueles que mais necessitam. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Cumprimento o Dr. Luís Graça, a Dra. Sónia Reis. Enfim, expresso o gosto que tenho e que o Grupo Parlamentar que aqui represento tem em vos ouvir neste contexto que se vem associar a outros momentos em que já tivemos a oportunidade de conversar e de trocar opiniões sobre o caminho a fazer digamos, para as políticas e para as formas de intervenção que preconizam a partida confiar. Numa dessas, enfim, ao longo deste processo de diálogo que tenho tido o gosto de ter convosco, tenho sublinhado e, sobretudo, lembro-me que da última vez em que pudemos conversar eu sublinhei isso, quero dizê-lo aqui, que compreendo bem a total insatisfação por parte de quem quer que seja com a forma como a reinserção social é ou não é posta em prática no nosso sistema prisional. Todas e todos certamente temos, cada uma à sua maneira, naturalmente, temos preocupações muito sérias
sobre, digamos, as insuficiências do sistema, digamos assim, das práticas de reinserção social. Face a isto, eu sou daqueles que pensa, e o partido que aqui represento tem essa opinião, que desresponsabilizar o Estado por essa abordagem, por essa tarefa, é errado. E que, portanto, em primeira linha, o que defendemos, a partir do Bloco de Esquerda, é justamente que cabe ao Estado assumir as suas responsabilidades, cabe aos deputados pressionar o poder político, o restante poder político, cabe aos parlamentares encontrar os meios financeiros para que assim seja, cabe ao Governo, em primeira linha, organizar e pôr em prática uma política de reinserção social adequada às necessidades do tempo presente e às características da população prisional. Primeiro ponto. Segundo ponto, isto em nada nega o quão é bem-vinda uma intervenção e um envolvimento por parte de associações, organizações não governamentais e outras expressões de dinâmica social e de intervenção, enfim, inspirada por diversos tipos de valores para colmatar e para ajudar e para dar maior densidade ao trabalho de reinserção social. E, portanto, creio que o trabalho de mais de 20 anos da Confiar dá-lhe crédito justamente para se apresentar ao serviço e para dizer, digamos, e para expressar a sua capacidade de ajudar neste processo. Desse ponto de vista, como creio que também já tive a ocasião de vos transmitir, parece-me que o interlocutor de primeira linha é o Governo, no sentido em que, e daí que naqueles slides que nos apresentaram, esteja, e bem, a vontade ou a prática já de articulação, parceria, enfim, com a Direção-Geral, porque é justamente disso que se trata, dado que se trata de uma intervenção, enfim, material, se quiserem, personificada, se quiserem, dentro do sistema prisional. E, portanto, o Parlamento, o que é que o Parlamento aqui pode fazer? Eu acho que o Parlamento pode... o que é que o Parlamento pode fazer, tendo em conta que as diretrizes internacionais e designadamente europeias nesta matéria encontram já eco dentro da legislação nacional, como já foi demonstrado por vós e há bocadinho sublinhado pela deputada Cláudia Santos. Ou seja, o Código de Execução de Penas, a Lei de 2007, a Lei Tutelar Educativa, parece já demonstrarem suficiente abertura para a inclusão desta dimensão de justiça restaurativa. Cabe aos deputados, eu creio que sim, avaliar se essa abertura é suficiente. Cabe aos deputados calibrar essa inclusão de uma dimensão de justiça restaurativa. E, portanto, da nossa parte, quero aqui exprimir-vos o que já sabem, que é a abertura da nossa parte a considerar, em articulação convosco e com outros atores, justamente se vale a pena a intervenção legislativa neste sentido. E cabe-nos, evidentemente, também, cada vez que pudermos ter interlocução com o Governo, enfim, pelos meios que são próprios de uma interlocução com o Governo, pressionar o Governo para que esta dimensão esteja presente como deve estar, porque ela, desde logo, consta da lei e, portanto, não pode deixar de ser cumprida. Pronto. Estas são posições de princípio que já conheciam, mas eu queria, neste contexto mais institucional, transmiti-las. E queria apenas fazer uma pergunta, procurando, digamos, completar o mapa das perguntas que foram deixadas pela senhora deputada Cláudia Santos, também pela deputada Sara Madruga da Costa. Na verdade, o vosso, digamos, alvo em termos de intervenção é, por um lado, a fase pós-sentencial, e aí a deputada Cláudia Santos apresentou um conjunto de questões que são muito relevantes. Eu queria perceber melhor, também estou interessado nisso naturalmente, mas já agora queria perceber melhor que tipo de intervenção preconizam para os centros educativos, porque é outra área e eu creio que nós na sua comissão vamos um destes dias incidir sobre os centros educativos. Até agora, naturalmente, incidimos mais sobre os estabelecimentos prisionais, mas era muito importante, do nosso ponto de vista, perceber que diagnóstico fazem de ausências nos centros educativos a este respeito e, portanto, que modelo de intervenção preconizam. E pronto,
para este momento é tudo e agradeço-vos uma vez mais o vosso testemunho e a vossa preocupação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para completar esta ronda, tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Faça favor. Senhora, portanto, eu ia já iniciar por uns cumprimentos ao e ir do tipo imediatamente, não é? Que área? Eu normalmente acho absolutamente entusiasmante, necessário todas as ações de humanização e de inclusão, não é? No que diz respeito ao sistema prisional, olhando para a imensa complexidade, não é? Portanto, nós estamos num ambiente que é um ambiente que não é necessariamente, digamos, um ambiente das afetividades, não é um ambiente em que haja uma intervenção governativa ou uma intervenção institucional de reabilitação, necessariamente. Daí, na minha ótica, dificuldade imensa em obtermos as estatísticas sobre a incidência. Exatamente porquê? Porque o elevado número de reincidência mostra-nos algo óbvio, é que o sistema está obsoleto, ele efetivamente não é eficaz de um lado, não é eficiente, mas eu ao mesmo tempo não sei necessariamente, digamos, em que área é que se deve iniciar para originar uma mudança que necessita de ser uma mudança estrutural e uma mudança institucional, igualmente uma mudança de mentalidades. Em relação à justiça restaurativa, eu não sei se ela entra numa relação de coerência, digamos assim, com um sistema coercivo e que não é necessariamente, não é que não age, digamos assim, necessariamente nessa mesma ótica, e entender igualmente em que circunstâncias é que efetivamente se pode acionar a justiça restaurativas e em que circunstâncias é que talvez não seja ideal, não é? Algo é um indivíduo que anda de automóvel, atropela, não é um outro.
Algo é um indivíduo que é alvo, vítima de violência sexual, não é? Portanto, em que áreas é que se irá incentivar isto, em que áreas é que não é ideal, isto, na minha ótica, é muito arriscado uma universalização da necessidade de justiça restaurativa sem antes existir uma alteração de mentalidade, uma mudança do sistema. Portanto, era isto. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada, e sem mais demoras, porque a reunião plenária se inicia às 15 horas, eu dava-vos então a palavra, julgo que será o senhor Dr. Luís Graça que iniciará esta última intervenção. Faça favor. Muito obrigado pelas pertinentes questões colocadas. Começaria por responder à sra. Deputada Cláudia Reis. Peço desculpa, Cláudia Santos. O seguinte. Primeiro, dar os parabéns, porque sei que foi uma pessoa que influenciou o programa de governo para que a Justiça Restaurativa estivesse inscrita e, portanto, acho que é uma excelente medida. Depois, pergunta aqui porquê a opção por círculos restaurativos e não por mediação. O trabalho que nós fizemos e desenvolvemos foi baseado no projeto Building Bridges, portanto, baseado na metodologia da Prison Fellowship International, e a opção era fazer círculos restaurativos, juntando vítimas com ofensores de crimes idênticos, ou seja, com uma moldura penal idêntica, e não a vítima direta do crime. Depois, quanto aos resultados, estes 72% são dados internos da Prison Fellowship, e eu depois terei muito gosto em fazer chegar os dados com mais rigor que nos coloca. Não sei se há alguma dúvida que possa esclarecer. Sim, respondendo diretamente, de facto, percebi que as dúvidas se adensavam relativamente a essa questão em particular. É preciso notar que o projeto Building Bridges foi de facto o primeiro que juntou vítimas e ofensores em ambiente prisional e seguiu rigorosamente aquela que era a metodologia desse projeto, e a metodologia da Prison Fellowship International, nesse caso, é a metodologia Sycamore Tree Project, e portanto a ideia é realizar centros restaurativos com reclusos e vítimas de crimes similares. Naquele caso foram reclusos e vítimas de crimes similares de violência doméstica e de crimes contra o património, concretamente furto e roubo. Os participantes nestes círculos, portanto, a opção pelos círculos restaurativos era uma opção do projeto, portanto, estruturada cientificamente. E, por outro lado, todos os participantes que dirigiram os círculos restaurativos no âmbito dos diferentes países envolvidos neste projeto receberam formação centralizada pela entidade que coordenava o projeto, sendo que no caso português, para além da minha pessoa, que recebia essa formação a par de outra, participou também um mediador certificado pelo Ministério da Justiça. Não faz parte, essa é a pergunta da senhora deputada Cláudia Cruz Santos, da lista de mediadores do sistema de mediação penal concretamente, mas é um mediador certificado pelo Ministério da Justiça. Por outro lado, a nossa opção para os círculos restaurativos, para os serviços restaurativos e eventualmente a criar, não é uma opção única por círculos restaurativos, pelo contrário, a ideia é ser o mais abrangente possível e, portanto, abarcar a mediação ou outras práticas restaurativas, e como se pretende ter essa visão inclusiva em articulação com a avaliação que também seja feita pelos técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, enfim, será a prática restaurativa mais ajustada ao caso. É que não nos podemos esquecer que uma parte significativa da população reclusa em Portugal
cometeu crimes sem vítimas diretas, nomeadamente no caso do tráfico de droga. E, no entanto, nós achamos, pela experiência que conhecemos, que, de facto, há outras práticas restaurativas que poderiam ter cabimento. Mesmo na Bélgica, que a senhora deputada Cláudia Cruz Santos referiu, para além da mediação, que é talvez, de facto, a pedra angular em matéria de práticas restaurativas, também são acolhidas outras, nomeadamente o conferencing, que agora começa a despontar. Relativamente à Sra. Deputada Sara Madrugo da Costa, do PSD, quanto à avaliação das políticas criminais, bom, acho que a nossa resposta está um bocadinho nas regras de Mandela. A sociedade civil tem que intervir mais, os voluntários têm que ter uma estrutura profissional de psicólogos, assistentes sociais, etc. Tem que haver financiamento para que isso possa ocorrer. E, portanto, em jeito de avaliação, acho que podemos melhorar muito a situação em que estamos. Em relação às políticas públicas na questão das crianças, nós somos também parceiros da Children of Prisoners Europe, que é uma organização internacional de investigadores de várias universidades europeias e que tem um conjunto de boas práticas que depois também podemos fazer chegar com muito gosto. E que passa por espaços privilegiados dentro dos estabelecimentos prisionais para que as crianças possam visitar os seus pais, etc. Então, são imensos itens. E faremos chegar com toda a certeza. Pergunta-me a delegação da Madeira. Nós assinámos este protocolo com a Direção-Geral em outubro de 2018. Em outubro de 2019, depois de uma troca intensa de documentos e de validação de documentos, entramos pela primeira vez no dia 6 de outubro, se não estou em erro, num estabelecimento prisional em Sintra, com este gabinete de apoio à liberdade. Entretanto, em março, dá-se a pandemia, portanto, os serviços acabaram por... Tive uma reunião, na altura veio cá o representante da Prison Fellowship Europa e o Sr. novo diretor-geral recebeu-nos, o Dr. Rómulo Mateus recebeu-nos, e a promessa é, vamos abrir a Madeira, vamos para a frente, mas o que é facto é que não conseguimos, por manifesta infelicidade derivada da pandemia. Mas temos todo o interesse, temos lá uma excelente técnica, e temos todo o interesse em avançar com a Madeira. Quanto às vantagens da justiça restaurativa, se calhar passava aqui a doutora Sónia Moreira Reis. Bom, as vantagens para as vítimas estão na base da criação e da disseminação de serviços de justiça restaurativa no contexto europeu. Não é por acaso que os instrumentos de direito internacional cada vez mais recomendam que os Estados tenham efetivamente serviços de justiça restaurativa, não só no plano formal, na lei, mas que tenham efetivamente processos e que garantam o direito de acesso a esses serviços. Algo que na realidade portuguesa parece-nos que não está efetivamente a acontecer. Eu diria que a nossa legislação é perfeita, começa a funcionar bem, mas agora talvez a sociedade civil possa contribuir para o retomar desta forma de realização de justiça. Portanto, uma visão verdadeiramente complementar é essa a nossa ideia. E do lado do ofensor, eu não sei se, ou dos reclusos, em concreto, não sei se ficou claro daquilo que eu referi, mas aquilo que se demonstra é que, de facto, a justiça restaurativa, com esta forma humanista, personalizada e individualizada de realização de justiça, contribui claramente para o plano que o legislador tem em matéria penal, na letra do artigo 40, número 1 do Código Penal, que é precisamente contribuir para a prevenção especial e para a ressocialização, diminuindo os níveis de reincidência. E, de facto, há estudos interessantes também aqui ao nível europeu que demonstram que a participação em processos restaurativos tem esse impacto. Por exemplo, concretamente, quanto à prática restaurativa mediação, a que diretamente a senhora deputada Cláudia Cruz Santos há pouco se referiu, há um estudo de 10 anos na Áustria, desenvolvido pela professora Krista Pelikan, quanto aos crimes de violência doméstica, que aponta para uma diminuição dos níveis de reincidência penal, também nos crimes de violência doméstica, quando os agressores e as suas vítimas
com salvaguardas, que é algo que nós não temos ainda em Portugal e que deveríamos ter, com salvaguardas, com um conjunto de protocolo que protege especificamente a vítima, nomeadamente, participam em processos restaurativos. No caso concreto, a mediação vítima-ofensor. Portanto, esses números existem e estão medidos positivamente. Quanto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, muito agradeço as suas questões. De facto, desresponsabilizar o Estado não é de todo opção, nem é isso que se pretende. Nós pretendemos um trabalho absolutamente complementar. O interlocutor é o Governo, por isso já foi enviada uma carta à Sra. Ministra, um pedido de audiência à Sra. Ministra da Justiça, em julho, assinada pelo professor Rui Pereira, coordenador do Observatório de Justiça Restaurativa, pelo Presidente do Fórum Europeu de Justiça Restaurativa, o Sr. Tim Chapman, por mim próprio, pela doutora Sónia Moreira Reis, no âmbito de um projeto que também está a desenvolver, e, portanto, estamos a aguardar, mas o que nós gostaríamos mesmo de expor e de promover é que é possível, com fundos do orçamento, fazermos um trabalho muito melhor e se calhar, quando nos interpela o que pode o Parlamento fazer, dado que as leis estão feitas e até estão bem feitas, eu se calhar proporia uma visita às melhores práticas europeias, que é ao Instituto de Reinserção Social do País Basco, que está a trabalhar de uma forma fantástica e, portanto, por que não uma visita dos seus deputados com jornalistas e com outros elementos da sociedade, outros stakeholders da sociedade civil, onde possam constatar que este trabalho está a ser feito e está a ser bem feito. Que intervenção para os centros educativos deixaria também aqui com o meu colega? A ideia seria criar serviços de justiça restaurativa para os centros educativos especificamente, com intervenção na área tutelar educativa e, sempre que tivesse cabimento, com jovens que estivessem em centros educativos. Mas a ideia é intervir ao nível da lei tutelar educativa, que já prevê concretamente a mediação. E já agora é importante referir que a nossa ideia é envolver mediadores, designadamente mediadores, já certificados pelo Ministério da Justiça e que já constam, aliás, das listas de mediadores certificados do Ministério da Justiça. Portanto, a ideia não é inventar a roda, a ideia é precisamente trabalhar com a legislação que existe, com os profissionais que já estão formados e certificados pelo Ministério da Justiça. E a nossa ideia também, inspirados um bocadinho naquilo que está a acontecer em Espanha, no País Basco, como foi há pouco referido, mas que acontece em outros países, por exemplo, na Alemanha também, em Inglaterra, em que são organizações não governamentais que recebem financiamento de várias fontes que, efetivamente, desenvolvem os processos restaurativos mais ajustados ao caso concreto. Pode ser a mediação, pode ser outro, claro, sempre com mais incidência na mediação, porque, como já foi aqui e muito bem notado, é aquela prática restaurativa que maior tradição tem e maior implantação tem na Europa, no contexto europeu neste momento. Obrigada. Sra. Deputada Joacim Cata Moreira, muito obrigado. De facto, há imensa dificuldade em obter as estatísticas da reincidência em Portugal e outros dados estatísticos sobre o Ministério da Justiça. Se nós atuarmos ao nível, pergunta que tipo de políticas se pode fazer para já, eu acho que este protocolo está feito e se nos deixarem atuar e nos derem os meios para nós atuarmos ao nível da reinserção, consegue-se resultados, porque está provado que, face aos fatores de risco, se introduzirmos fatores de proteção, os resultados aparecem e nós comprovamos-lo, porque nós, ao colocarmos um ex-recluso que sai completamente sem saber o seu destino, lhe damos acompanhamento psicossocial, mentoria, o colocamos numa casa onde tem cama, mesa e roupa lavada com dignidade, se o aconselhamos, se lhe damos formação e se eles têm um emprego, os fatores de risco começam a cair. E depois, se fazemos a ligação à família, que nós também temos esses dados, os fatores de risco acabam por cair
e a reincidência acaba por não ser uma evidência. Quanto à pergunta que coloca com muito interesse se é arriscado em qualquer tipo de crime, então passarei aqui à minha colega, mas só acabar com uma proposta muito concreta. Nós, neste momento, estamos em condições de ter um financiador para financiar todo este projeto, desde que seja permitido que esse investimento tenha uma garantia em certificados, em títulos da dívida pública. Portanto, o trabalho está todo feito, é só haver vontade política de avançar. 50 segundos, porque temos mesmo que terminar por causa do plenário. Peço desculpa, faça favor. Muito bem, muito obrigada. Eu gostaria só de deixar aqui a nota de que, na nossa visão, a justiça restaurativa não é panaceia para tudo. Não tem a varinha mágica de resolver tudo. A justiça restaurativa e os serviços de justiça restaurativa que nós preconizamos resultam de uma intervenção integrada. Portanto, é um momento da intervenção. E daí os centros de apoio familiar que se estão a criar, com apoio psicossocial e com apoio nas diversas áreas que nós diagnosticamos serem ainda áreas a melhorar no contexto da reinserção em Portugal. E, portanto, o nosso contributo é precisamente para essa maior e melhor articulação entre a sociedade civil e o trabalho que a Administração Central do Estado já desenvolve. Relativamente à questão da possibilidade dos serviços restaurativos operarem em qualquer crime, da nossa perspectiva, não há qualquer limitação. O que é preciso é analisar caso a caso. Mas o qualquer crime aqui, repare, não tem o efeito de evitar o julgamento, não tem o efeito de diminuir o montante da pena só por si. Portanto, se estamos a falar, se essa é a pergunta diretamente em relação a práticas restaurativas em contexto prisional, estamos a falar de pessoas que já foram julgadas, já foram condenadas e estão a cumprir pena. E, portanto, a eventualidade de práticas restaurativas serem introduzidas e terem lugar em ambiente prisional resultará, e disso ter algum impacto, qualquer que ele seja, relativamente àquele recluso em concreto, dependerá sempre de uma avaliação dos próprios técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e do juiz de execução de penas, naturalmente. Muito obrigada. Eu quero pedir desculpa por este rigor no controle dos tempos, mas de forma a não vos fazer esperar muito tempo por esta audição, acomodámo-la dentro do retomar dos trabalhos parlamentares que são marcados por um contínuo de reuniões plenárias e de comissões, e daí a necessidade deste rigor, mas considerando que esta subcomissão tem um mandato até ao fim da legislatura, com certeza que haverá outras oportunidades de conversarmos. Eu resta-me agradecer muito o vosso contributo, muito relevante para a reflexão que esta subcomissão é convidada, é convocada a fazer, e desejar-vos a continuação de um bom trabalho, assim como às senhoras e ao senhor deputado. Muito obrigada.